Você já se viu naquela situação, sentado num canto, tentando decifrar se aquela pessoa está realmente interessada em você ou apenas sendo gentil? Parece uma pergunta simples, mas a verdade é que entender o que se passa ali pode ser um verdadeiro quebra-cabeça, e muitos acabam errando feio sem perceber. Imagine só, uma palavra, um gesto pequeno, um olhar que parece significar muito, mas que pode ser interpretado de tantas formas. Acontece que, quando falamos sobre interesse, especialmente entre pessoas que estão se conhecendo, não existe mágica nem fórmula pronta. Mas tem uma coisa que pouca gente entende no começo: o corpo fala, o olhar revela, e até o jeito de responder uma mensagem carrega um universo inteiro de sinais. E se você não conseguir captar esses recados, pode estar deixando passar exatamente aquele momento raro, aquela oportunidade única que só aparece uma vez. Já pensou quantas vezes um encontro pareceu promissor e do nada tudo se perdeu? Ou quantas vezes a gente acha que está tudo bem, mas percebe depois que a outra pessoa estava apenas sendo educada? São situações desconfortáveis, frustrantes, que deixam a gente pensando: será que fui eu que não entendi direito? E é por isso que vale a pena mergulhar nesse assunto a fundo, porque conhecer os sinais que indicam interesse vai transformar totalmente a forma como vê essas interações. Claro, não se trata de decorar uma lista e sair aplicando tudo como se fosse um manual, mas entender o que está por trás dos gestos que ela ou ele faz pode ser o grande diferencial entre passar despercebido ou construir uma conexão verdadeira. Para começar, já que hoje tudo é digital, vale prestar atenção em como é a comunicação por mensagens. Sabe aquele momento em que a conversa é fluida, as respostas vêm rápidas, as perguntas aparecem para aprofundar o papo? Isso é um sinal de que a pessoa está querendo mais do que um bate-papo qualquer. Agora, ao contrário, se as respostas chegam tortas, curtas, aquela famosa mensagem ok, talvez o interesse seja menor do que pareça. Mas não é só pelas palavras, viu? Tem uma beleza enorme na comunicação silenciosa, nos detalhes que a gente percebe quando está cara a cara. Aquele sorriso que não é só de educação, o olhar que fixa nos seus olhos como se fosse o lugar mais interessante do mundo, o jeito que ela se posiciona, como se o corpo todo falasse: quero ficar perto. Isso são sinais que, se você estiver atento, vão falar mais alto do que qualquer palavra. Você já reparou como o toque pode dizer tanto sem precisar explicar nada? Um braço que encosta de leve, uma mão que encontra a sua, um abraço que dura um segundo a mais? Esses momentos, por mais simples que pareçam, carregam uma mensagem poderosa de conforto, desejo e conexão. E quando a pessoa começa a se inclinar para mais perto, diminuir a distância, é como se dissesse: estou aqui, para você. Mas nem sempre é fácil perceber tudo isso, porque no meio do caminho entram os jogos de interpretação, o medo de errar, a insegurança que trava a iniciativa. Aí vem aquela dúvida cruel: será que é o momento certo para avançar ou eu estou forçando a barra? Avançar muito cedo pode assustar, fazer a pessoa recuar. Esperar demais pode ser tão ruim quanto, pois transmite insegurança ou falta de interesse. Por isso, ninguém precisa se tornar um expert da noite para o dia, mas vale absorver aos poucos essa leitura do comportamento e agir com naturalidade, confiança e respeito. Confiança é, na verdade, o segredo que está por trás de tudo isso. Pessoas confiantes emanam uma energia que atrai, que faz quem está do outro lado se sentir especial, desejada. E o melhor é que essa confiança se constrói, não vem pronta, e pode transformar totalmente seus encontros. Além disso, a forma como a pessoa cuida de si mesma na sua companhia, o jeito de se arrumar, a atenção ao visual também está cheia de significados. Para muitos, escolher a roupa que realça o que gostam ou se maquiar com carinho é uma maneira sutil de expressar interesse sem precisar dizer uma palavra sequer. E quer uma coisa que quase ninguém fala, mas que é uma pista preciosa: os olhares direcionados à boca. Parece estranho, mas é uma manifestação quase inconsciente do que o cérebro não quer revelar: o desejo. Brincar com os lábios, morder de leve, ajeitar o cabelo são gestos que vêm junto com uma vontade de encostar, de estar mais perto. Não faltam também aquelas situações que geram um sorriso interno só de lembrar. Comentários que, na superfície, parecem apenas brincadeiras, tipo: acho que você seria um ótimo namorado, ou aposto que você beija bem, mas que escondem um convite, um teste para ver o seu olhar, a sua reação. E claro, rir junto, mesmo das piadas mais sem graça, é outro indicador claro de que a companhia está sendo apreciada. Mas antes de achar que é só sair interpretando tudo e tomando ações precipitadas, atenção! Há 2 erros clássicos que podem transformar tudo num desastre: avançar sem perceber o momento e enrolar até a oportunidade escapar.
O segredo está na sensibilidade para sentir o instante certo, no equilíbrio entre agir e esperar, no jogo de quem sabe conquistar, respeitando os tempos. Agora que você tem essa bagagem, pode olhar para as interações com outros olhos. Isso não significa que tudo vai acontecer da noite para o dia, mas que as chances de ser compreendido e de se fazer entender aumentam talvez mais do que você imagina. E lembra, nem todos os gestos ou sinais garantem interesse real. Às vezes a pessoa está simplesmente num momento de boa fase, descontraída, querendo amizade ou apenas sendo gentil. Então, como separar o joio do trigo? O primeiro passo é investir em si mesmo, se cuidar, estar confortável com quem você é, aprimorar a comunicação e trabalhar a confiança. Isso tudo cria um campo magnético que atrai as pessoas certas e torna tudo mais natural. No fundo, saber identificar os sinais é uma habilidade que a gente desenvolve na prática, vivendo, errando, aprendendo. É um passo que abre portas para conexões mais reais, encontros mais felizes e, claro, aquela chance de transformar um simples olhar num encontro inesquecível. Se lembra de alguma vez que você viu um sinal e não entendeu, ou que interpretou errado e a situação ficou estranha? Compartilha isso com alguém, porque todo mundo tem uma história parecida. Ter esse conhecimento é o primeiro passo para trocar essas histórias por outras de sucesso. O próximo passo? Não deixe que o medo ou a insegurança te impeçam de agir quando vir aqueles sinais claros. Seja confiante, mostre seu interesse de forma honesta e esteja preparado para que, às vezes, o outro lado precise de um tempo para retribuir. Isso faz parte do jogo, e o que importa é que você está se tornando alguém que sabe reconhecer e valorizar o interesse verdadeiro. Lembre-se, entender os sinais da pessoa que você gosta não é uma questão de sorte, mas sim de aprendizado, percepção e coragem para avançar na hora certa. E essa jornada está só começando. Boa sorte e aproveite cada momento nela.